Esse vídeo é para falar do maior comunicador que o Brasil já teve. Roda a vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini, por aqui você já sabe, eu falo de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Pode me seguir lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá, eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é tua primeira vez aqui pelo canal, então já aproveita esse momento, se inscreva aqui no canal e ative as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que sair um vídeo novo por aqui. Já aproveita e dá aquele joinha aí pra gente, para ajudar no engajamento do vídeo, e a gente também tem o botão do Seja Membro. Vai lá no canal e clica no botão Seja Membro, que você vai ter vantagens exclusivas e ajuda a gente a produzir sempre um conteúdo de qualidade para você. Bom, vocês devem ter percebido que hoje o tom da minha abertura está um pouco mais baixo do que o normal. Eu sempre procuro fazer uma abertura mais animada, mais para cima, mas hoje realmente o tom está um pouco para baixo, porque esse vídeo é um react sobre a passagem do Silvio Santos deste plano para um outro plano, e realmente eu estive e estou de luto ainda por essa passagem. E muitas pessoas com quem eu comentei durante esse período, inclusive eu demorei para gravar esse vídeo justamente por conta desse meu luto. E muita gente, para quem eu disse estou enlutado pelo Silvio Santos, fez o seguinte comentário para mim: como assim? Você não o conheceu pessoalmente? Ele não é da sua família, ele não era seu amigo, e realmente, infelizmente, eu gostaria, mas eu não o conheci pessoalmente, não era da minha família, não era meu amigo, que é uma pena, e tudo isso não me impede de estar enlutado, de ter uma tristeza pela passagem do Silvio. E muitas pessoas também disseram assim: mas ele teve uma vida ótima, ele foi muito feliz, viveu bastante, e na hora que começou a ficar doente, na hora que as coisas iam realmente complicar para ele em termos de saúde, ele foi embora. Isso também é uma verdade. Viveu a maior parte da vida muito bem, ao que tudo indica, muito feliz, mas a minha tristeza não é por ele, a minha tristeza é em função de tudo que ele representou para mim. E aí as pessoas fizeram também o seguinte comentário: como assim o que ele representou para você? Ele não era uma pessoa chique, elegante, ele representa o popular, ele representa a massa, e você fala de estilo, de comportamento, de ser elegante, de ser chique. O Silvio Santos era exatamente o oposto a tudo isso. Será que ele era realmente o oposto a tudo isso? O que eu tenho para dizer sobre isso é que, primeiro, por que o popular não pode ser chique e elegante? Por que o que é das massas não pode ser refinado? Quer dizer que tudo que vai para a massa tem que ser grotesco? Tudo que é popular não tem nenhum requinte? Para mim, isso é um preconceito. Vou repetir: achar que tudo que é popular é grotesco e não tem nenhum requinte é preconceito. O popular pode ser sim refinado, pode ser sim elegante, pode ser sim chique. Mas na verdade a questão toda é que, para mim, o Silvio Santos representa uma memória afetiva. E eu vou explicar o porquê. E esse vídeo é sim uma homenagem a ele. Eu fui uma criança na década de 1980. Eu nasci na metade da década de 1970 e no início dos anos 80 eu já era uma criança que tinha um certo entendimento. E foi no início dos anos 80 que o SBT foi fundado, e o Silvio Santos sempre teve uma preocupação muito grande com a programação
programação infantil. E o SBT foi uma emissora que sempre manteve, por decisão do Silvio Santos, uma programação exclusiva dedicada para as crianças. E em função do Silvio Santos, nós, da minha geração, tivemos Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Bozo, uma infância da qual eu guardo memórias muito carinhosas, eu guardo memórias muito salutares. Muitas pessoas dizem que os anos 80 foi um show de esquisitices, de barbaridades na televisão, mas enfim, era o que a gente tinha e eu guardo com muito carinho essa época no coração. Então, em primeiro lugar, eu preciso agradecer ao Silvio Santos por essa programação intensa, inclusive com desenhos infantis. Então, eu consumi muito SBT. Além disso, tem uma memória afetiva familiar, porque eu acordava aos domingos assistindo Domingo no Parque. Ia depois para o quintal brincar e via a minha mãe preparando o almoço de domingo, que sempre era um almoço mais caprichado, sempre era um almoço melhor do que dos outros dias da semana. Porque simplesmente era domingo, era dia da família estar reunida. Então, muitas vezes eu tenho a lembrança da macarronada com bife à milanesa e por esses dias, até talvez por conta disso, me deu vontade de novo de comer um bife à milanesa que faz muito tempo que eu não como. Depois a gente almoçava assistindo Qual é a Música? E depois as minhas tias começavam a aparecer em casa para nos visitar, para tomar o cafezinho da tarde. Naquela época nem se tinha o costume de telefonar avisando que estava indo, até porque eram poucas pessoas que tinham telefone e as pessoas simplesmente apareciam. O mundo era muito mais simples e tudo isso está muito ligado ao Silvio Santos para mim, na minha memória afetiva. E as minhas tias vinham em casa tomar café e assistiam Namoro na TV. Eu tinha uma tia solteira que adorava assistir Namoro na TV. Assistia Roletrando, que na época era esse nome que tinha, não era ainda o Roda Roda, era Roletrando, e nem sequer a gente fazia aquela brincadeira de quinta série maldosa que se faz hoje em dia com o nome desse programa. Naquela época a gente nem tinha essa maldade, nem se fazia esse tipo de brincadeira. Eu acho que mesmo os adultos, eu nunca ouvi ninguém fazer aquela associação do Roletrando com qualquer outra insinuação que fosse. E aí a tarde se estendia com um café, uma mesa de café da tarde, e depois a gente encerrava o domingo visitando as avós, porque domingo era dia sim de visitar as avós, e aí na casa das avós sempre a TV estava ligada no Silvio Santos e a gente via Show de Calouros. Então, assim, tudo isso tem uma memória muito gostosa, um gosto de infância, um gosto de família, de reunião, de mesa posta. Foi ali que eu aprendi bons modos à mesa, foi ali que eu aprendi a comer com talher, usar guardanapo. Muitas das coisas que eu falo hoje no canal vêm desta época porque eu era criança, minha mãe sempre corrigia, sempre estava atenta, chamava atenção, de cumprimentar os mais velhos quando chegavam em casa, e tudo isso embalado pelo Silvio Santos. Então sim, durante uma época da minha vida eu consumi muito Silvio Santos, porque eu era criança, porque os adultos consumiam, e houve uma época que era muito feio dizer que assistia Silvio Santos. Não era chique, não era elegante, era considerado cafona assistir Silvio Santos, era considerado brega assistir Silvio Santos. E aí as pessoas, apesar de assistir, diziam assim: eu estava passando pela sala, ou eu estava mudando os canais e eu vi que tal pessoa estava no Silvio Santos, ou cantando, ou falando, ou dizendo. Isso era muito comum. Ou uma frase mais preconceituosa e horrorosa ainda, que era a seguinte: eu passei pelo quarto da empregada e ela estava vendo o Silvio Santos e eu vi exatamente esse pedaço. Porque na segunda-feira sempre se
comentava alguma coisa sobre o que havia acontecido no domingo. Aquilo repercutia a semana inteira e as pessoas comentavam. E as pessoas tinham vergonha de dizer que assistiam Silvio Santos, mas assistiam sim. Mais ou menos como acontece hoje com o Big Brother. As pessoas gostam de dizer que não assistem Big Brother porque elas acham que é cafona, que é brega, que é coisa da massa. Então quem gosta de se dizer intelectual, quem gosta de se dizer refinado, não gosta de dizer que assiste Big Brother, mas é a maior audiência do país, na maior emissora do país, e as pessoas sempre sabem o que está acontecendo no Big Brother. Então eu preciso dizer a verdade. Nos últimos tempos, eu não consumo mais televisão. Eu ligo a televisão para ver stream, eu ligo a televisão para ver YouTube, mas TV propriamente dita eu não consumo mais. Então, aquela pergunta que as pessoas fazem para mim, mas você assiste ou assistia agora, recentemente, Silvio Santos? Não, eu não assistia. Eu não consumia o Silvio Santos ultimamente. Mas durante uma fase da minha vida, sim, eu consumi e não tenho a menor vergonha de dizer. Entretenimento é entretenimento. E se faz rir, faz muito bem. Então, o Silvio Santos construiu uma parte da minha infância, da minha adolescência, e eu trago essas memórias muito carinhosamente dentro de mim. E foi por isso que eu fiquei muito de luto, porque eu acho que a morte do Silvio Santos trouxe o fim de uma era do que foi o SBT, do que foi o processo de comunicação, do que foi o processo da televisão. A televisão está em mudança, a televisão já há algum tempo não é mais a mesma e não será a mesma e vai ter que se reinventar porque vieram outros meios de comunicação que de alguma forma estão ocupando o lugar da televisão, então eu acho que ela vai ter que se reinventar, ela vai mudar e ela vai mudar sem o Silvio Santos. Então eu acho que ele representou o fim de uma era que eu acompanhei bastante, e eu quero dizer que o Silvio Santos serviu de modelo para muitas coisas na minha vida. Eu sempre o admirei como empresário, como homem, como caráter. E aí, algumas pessoas já vieram aí a público, já postaram vídeo dizendo: mas ele é uma pessoa que conseguiu a concessão da emissora dele em meio a um regime político XPTO e ele se vendeu a esse regime. Mas talvez isso seja verdade, talvez essas pessoas até tenham razão. O canal aqui não é um canal para discutir política, não é essa a intenção do canal, mas de qualquer forma, não foi por isso que o Silvio Santos me marcou. Ele me marcou com uma infância, com uma sutileza. Ele me marcou por um domingo feliz, por um domingo em família, por um domingo com uma mesa farta, gostosa, com o carinho da minha mãe, com o carinho das minhas tias, coisas que eu jamais vou esquecer e que ele servia de pano de fundo para tudo isso. Ele me marcou com a parada do Dia das Crianças, que muita gente nem sabe que existiu, porque são muito jovens e não sabe, mas o Silvio Santos fez por alguns anos, talvez 3 anos, alguma coisa assim, uma parada por São Paulo. Naquela época a gente não via os artistas como a gente vê hoje, a gente não tinha rede social, os artistas se escondiam porque tinha um assédio do público na rua muito grande, então era difícil você ver um artista. A televisão tinha toda uma magia que a gente não sabia como as coisas eram feitas e tal. E ele fez, durante alguns anos, a parada do Dia das Crianças, onde os artistas iam em carros, como se fossem carros. No início eram carros mesmo, automóveis, e depois foram se tornando como se fossem carros alegóricos das escolas de samba. E os artistas desfilavam e a gente ia na rua gratuitamente assistir como se fosse um desfile de escola de samba. Então, por tudo isso, Silvio Santos marcou uma fase muito gostosa da minha vida. E a morte do Silvio representou o fim de toda essa era. Todos os amigos que ele teve, pela vida desses amigos que ele passou, todos deram depoimentos durante esses dias dizendo que ele marcou de uma forma positiva. Então, uma pessoa que marca seus amigos de uma maneira positiva, que ajuda seus amigos, que é preocupado com os seus amigos, que incentiva, que proporciona um crescimento sempre de alguma forma para os amigos, eu só posso dizer uma coisa:
é uma pessoa chique. É uma pessoa elegante. Ele era uma pessoa que talvez tivesse um gosto estranho para se vestir na sua vida privada. A gente viu sempre algumas fotos dele com camisas muito estampadas, coloridas, de bermuda, meia branca, sapato branco. Mas ele era uma pessoa que toda vez que ia trabalhar, que era gravar programas, se apresentar, ele se preparava fazendo cabelo, fazendo maquiagem e colocando uma roupa em respeito ao seu público. A pessoa que se preocupa de que os outros a vejam de uma maneira bonita, para que essas pessoas se inspirem, para que essas pessoas percebam que ele se arrumou para ir trabalhar, que ele no seu trabalho está entregando o seu melhor, inclusive cuidando da sua imagem, é uma pessoa chique e elegante. Uma pessoa que é capaz de tirar sorriso dos outros, fazer o dia ficar melhor. Uma pessoa que se dispõe a ir lá e alegrar as pessoas de uma maneira respeitosa, de uma maneira alegre, de uma maneira empática. Eu só posso dizer uma coisa dessa pessoa: é chique e elegante. Uma pessoa que sempre se preocupou em cumprimentar os seus funcionários, e isso é um relato da maioria deles, de que ele passava pelos corredores do SBT e das outras empresas que ele tinha, dizendo: bom dia fulano, boa tarde ciclano, boa noite beltrano. Mesmo que ele estivesse lendo no crachá das pessoas o nome, mas ele se preocupava em cumprimentar as pessoas, em ser mais um colega de trabalho. Aliás, há relatos dessas pessoas que sempre ele se colocava como um colega de trabalho, não como um patrão, não como uma pessoa numa hierarquia superior, não como uma pessoa mais importante, mas sempre um igual dentro de uma equipe. Claro que sabendo manter o respeito, sabendo manter uma postura firme e exigente. Esse é o relato da maioria dos funcionários dele. E uma pessoa assim, eu só posso dizer que ela é chique e elegante. Uma pessoa que sempre foi empática com os mais necessitados. Uma pessoa que sabia não constranger as pessoas mais humildes, mesmo que elas demonstrassem uma certa ignorância, mesmo que elas demonstrassem uma certa inferioridade no trato, no vestir-se, no apresentar-se, mas ele jamais as constrangia por isso. Sabia sim levar com humor, levar com brincadeira, levar com leveza e tornar tudo aquilo um grande circo, uma grande brincadeira. Uma pessoa assim, eu só posso dizer que ela é chique e elegante. Porque ser chique e elegante, como eu sempre digo, é ter empatia pelas pessoas, é buscar ser uma pessoa melhor para a gente criar um entorno melhor, para dessa forma a gente fazer um mundo melhor. E eu tenho certeza que o Silvio Santos fez isso durante toda a sua vida. Ele procurou ser uma pessoa melhor, criou um entorno melhor, gerou inúmeros empregos e fazia com que os seus funcionários se sentissem sempre orgulhosos de trabalhar para ele, porque os funcionários, antes de dizer se trabalhavam nesta ou naquela empresa, diziam: eu trabalho para o Silvio Santos. Era um orgulho. Talvez ele tenha sido o primeiro coach do Brasil, porque ele sempre soube incentivar os seus funcionários, fazer com que sua equipe sempre fosse feliz fazendo aquele trabalho, fazendo com que as pessoas fossem devotadas ao trabalho que elas faziam para ele, fazendo com que as pessoas tivessem orgulho de fazer esse trabalho. Talvez tenha sido o primeiro coach do país e tenha feito tudo isso intuitivamente. Afora tudo isso, é uma pessoa que devemos respeitar a história. Uma pessoa que começou muito pobre, como camelô, que batalhou, que foi empreendedor, talvez um dos maiores empreendedores do país. Então, só por esse pedaço da sua história, a gente pode admirá-lo e dizer que uma pessoa que sempre foi empreendedora, que soube ser um grande coach dos seus funcionários e ser admirado por eles, é uma pessoa chique e elegante. Então, como eu vou dizer que só porque ele se tornou popular, ele não pode ser refinado, não pode ser chique, não pode ser elegante?
Ah, mas tem um funcionário que disse e que inclusive o processou. Ah, mas tem um amigo que disse que ele isso, ele aquilo. Ah, mas tem um grupo que diz que na época X da história em que o país passava por um processo de governo assim, sabe? Eu costumo dizer que toda unanimidade é burra. E graças a Deus que Silvio Santos não é uma unanimidade. Mas se você levar em consideração o tempo de história, se você levar os inúmeros depoimentos dos seus funcionários, dos seus amigos, das pessoas que o conheciam, eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo. Errar, quem não erra. Mas por toda a sua empatia com a população brasileira, e vai ter gente que vai discordar, vai dizer que ele se utilizou da população para enriquecer, enfim, tem inúmeros depoimentos aí. E tudo bem, eu respeito a opinião dessas pessoas e cada um sempre enxerga e é marcado de uma forma. O que eu posso dizer é que este homem me marcou definitivamente de uma maneira muito positiva. E a sua história, a sua trajetória, para mim, é uma fonte de inspiração. De inspiração como luta, como garra, como determinação, como empatia com os menos favorecidos, como caráter, como amigo, enfim. Em muito eu me inspiro e admiro este homem. E por tudo isso, desde o início do vídeo, da memória afetiva, por essa inspiração em sua história, eu fiquei muito triste e enlutado pela passagem do Silvio Santos. Claro que essa tristeza vai se transformar em saudade, em inspiração, como sempre acontece, porque o processo de passagem é um processo natural a todos nós. Mas eu deixo aqui o meu depoimento, eu deixo aqui a visão de que nem só uma bolsa de grife, nem só um sapato de grife, nem só dinheiro é ser chique e elegante. Mesmo o popular, mesmo o produto para uma massa, pode sim ser ou ter o seu lado chique, elegante, refinado, porque este homem ensinou, pelo menos para mim, a ter caráter, a ter retidão. Uma coisa que ele sempre dizia e que eu sempre prestei atenção é que a gente deve ter palavra. Eu não preciso de nenhum documento assinado para cumprir a palavra empenhada. É claro que nos dias de hoje a gente acaba contratando e escrevendo tudo. Mas retidão de caráter é isso. É empenhar a palavra e cumpri-la até as últimas consequências. E isso ele ensinou muitas vezes. Pelo menos para mim. Então fica aqui a minha homenagem a esse grande comunicador que revolucionou de diferentes maneiras o sistema de comunicação da televisão, que trouxe tantas pessoas para nos alegrar, para nos tornar mais leves, para arrancar da gente um sorriso, que foi companhia em tantos momentos em que a gente estava triste, preocupado, cabisbaixo e de repente ele ou alguém em que ele viu um talento e ele fez com que chegasse até nós, nos tornasse o dia mais leve, mais tranquilo, que abrandasse um pouco a preocupação. E enfim, fica aqui a minha homenagem a este homem que para mim foi sim, de alguma maneira, símbolo de elegância, de ser chique, de ser refinado, à sua maneira, mas que marcou de uma maneira profunda o meu ser. Vai com Deus, um dia talvez a gente se reencontre, não sei. E o que eu não poderia deixar de dizer, mas que encerra com chave de ouro, é que essa pessoa, Silvio Santos, pediu à família que na sua partida, quando ele já não mais estivesse aqui, que não fosse feito um circo, que não fosse explorada a sua passagem de forma midiática, que tudo fosse feito da forma mais discreta e mais rápida possível. Mais elegante que isso, impossível. E sua família, de forma extremamente consciente e elegante, fez da forma como ele pediu. Então, só elegância. Não tem o que ser dito além disso, né? Mas é isso. E ficam aqui os meus aplausos para o Silvio Santos
para essa história, para esse personagem que ele criou, porque na verdade eu só conheci o Silvio Santos. Mas há relatos de que o Cenoura Abravanel era uma pessoa tão maravilhosa quanto esse personagem que eu conheci. E há aqueles que não concordam, respeito a opinião, cada um tem sua visão, pode comentar aqui embaixo, pode colocar aqui nos comentários a tua visão, desde que seja, como eu sempre digo, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada, e da mesma forma eu vou te responder. E se você concorda comigo, também fique à vontade de comentar aí embaixo. Eu não podia deixar de, num veículo de comunicação, como é um canal aqui do YouTube, de falar do maior comunicador que o Brasil já teve, e isso é um fato inegável. De todo o resto, respeito a opinião daqueles que durante esses dias falaram diferente do que eu estou falando, mas é assim que eu sinto, é assim que eu percebo, e não poderia deixar de fazer essa homenagem num canal de comunicação como este. Então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, um pouco menos alegre do que normalmente eu costumo fazer, mas de qualquer forma com um conteúdo que eu acho que é importante, né? Fica a mensagem de que nem sempre o que é popular, o que é de massa, não é chique, não é elegante, não é refinado, porque a gente precisa ter um olhar um pouco mais global das coisas. E como eu sempre digo, aqueles ou aquilo que torna o mundo um pouco melhor, que torna o mundo um pouco mais fácil de viver, é sim chique, elegante e refinado. Tá bom? Gente, muito obrigado por ouvir este depoimento. É mais uma homenagem, um depoimento do que qualquer outra coisa. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo. Fui!